Se você quer aprender a função do primeiro grau, então fique comigo até o fim desse vídeo. E aí pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do Portal Vestibulando. Meu nome é Marco Túlio e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre função do primeiro grau. A gente vai tratar aqui principalmente das partes gerais da função do primeiro grau e no próximo vídeo a gente vai postar falando um pouquinho sobre coisas mais peculiares, como funções inversas, funções compostas, certo? Então, antes da gente começar essa aula de fato, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá o like aqui embaixo e se inscreve no canal ativando o sininho. Qualquer dúvida que surgir, deixa aqui embaixo na descrição, certo? E não precisa ficar preocupado em escrever o quadro e tudo mais, porque aí a gente tira uma foto e deixa aí no final para vocês tirarem um print, copiar, só pausar o vídeo, certo? Então, vem comigo. Quando a gente trata aqui sobre funções do primeiro grau, eu gosto de colocar sempre o título de função afim. Por quê? Porque a gente pode encontrar numa questão, alguma coisa assim, se referindo a funções afim. Mas o que seria isso? Basicamente, funções do primeiro grau. Funções do primeiro grau, a gente tem que lembrar que vai ser um número elevado a 1. Então, ele é só um númerozinho normal. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, y é igual a 10x ao quadrado mais 5, eu teria uma função do segundo grau. Então, para a gente começar, eu quis colocar aqui as diferenciações, né? Como é que a gente sabe o que é uma equação, uma função e uma inequação? As equações, a gente vai ter uma letra sendo igualada a um número. Então aqui, se a gente passar o x para cá e o 5 para lá, mudando o sinal, então fica aqui x é igual a 10 menos 5, então x é igual a 5. Então a gente vai ter um número sendo igualado a uma incógnita, uma letra, certo? Agora aqui, numa função, a gente vai ter uma letra em função de outra. Então a gente vai ter duas letras diferentes para representar uma função. Uma letra que é igual a uma outra letra com outros vários termos aí, números e etc. E uma inequação. Uma inequação é quando a gente tem uma letra com uma desigualdade, que é uma desigualdade maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Aqui a gente tem que x é maior do que 7. Então x pode ser 7, 8, 7 não, porque ele não tem o tracinho, certo? Para representar o igual. Então o x ele pode ser 8, 9, 10, 11, até 1 milhão. 1 milhão, infinito, tudo mais, certo? Então, uma coisa que também a gente precisa lembrar é que toda função ela vai ter um gráfico. E o gráfico de uma função ela só pode ser cortada em um único ponto. Como assim? Então, se a gente for pegar, por exemplo, esse primeiro gráfico que eu coloquei. Se a gente pegar e traçar linhas verticais, você está vendo que a parte em azul está sendo cortada em duas partes diferentes? Ela está sendo cortada aqui e aqui. Mas se a gente pegar, por exemplo, essa daqui, ela é cortada somente aqui. E se eu pegar em qualquer outro lugar? Somente um ponto. Então, isso não é uma função e isso daqui é uma função. Então, não e sim, verdadeiro. Certo, então agora, quando a gente se trata dos eixos, a gente vai ter dois eixos. O eixo x, que é o horizontal, e o eixo y, que é o vertical. O eixo x, ele sempre vai mostrar o domínio. O domínio seria a condição de existência para que aquela função de fato exista, certo? Então, e quando a gente pensa no eixo y, a gente vai ter considerado a imagem. A gente vai tratar aqui, principalmente com essas bolinhas, esses diagramas, que fica muito mais fácil o entendimento. Então, aqui eu posso falar que o nosso elemento A, ele é 1, 2 e 3, o nosso elemento B ele é 3, 4, 5, 6 e 7. Só que aí eu coloquei uma condição, que y é igual a 2x mais 1. O x, eles são todos os elementos que estão aqui no A. Esse nosso A é o domínio, certo? Então, a gente já pode até completar aqui embaixo. Quais são os elementos presentes no A? A gente tem o 1, o 2 e o 3, certo? Quais são os elementos do nosso B, do nosso contradomínio? O 3, o 4, o 5, 6 e o 7. 4, 5, 6 e 7. Oxe, minha chavinha ficou aqui meio estranha, mas vamos lá. E aí, mas tá, e o que seria a nossa imagem? A nossa imagem aqui vai receber
a flechada. Como assim flechada? Você vê que eu coloquei uma condição aqui para que exista o meu y. Então aqui, como esse daqui é o meu x, aqui dentro desse nosso conjunto B, eu vou encontrar valores que serão os nossos y. Então, por exemplo, se o nosso x for 1, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Então, dá uma flechada no 3. Porque se o nosso x for 1, o nosso y é 3. Quando a gente pensar no 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, flecha o 5. E no 3, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, quais elementos foram flechados? Foi o 3, o 5 e o 7. Que é a nossa imagem. Aí a gente vai ter uma classificação aqui. Quando a gente tiver uma imagem igual ao nosso contradomínio, então todos os elementos daqui seriam flechados. A gente vai chamar de função sobrejetora. Quando a gente tiver, por exemplo, se aqui no nosso B a gente tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você concorda comigo que o 1, 2 e 3 estariam dentro de B? Certo? Então, quando a gente tiver todos os elementos de A dentro do B, a gente vai ter uma função chamada de injetora. E quando a gente tiver uma função que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela vai ser chamada de bijetora. Então, ela teria a imagem igual ao seu contradomínio e todos os elementos do A dentro de B. Então, quando a gente for pensar basicamente aqui sobre como que se representa essa função, essa lei, né? A lei de formação dessa função. Ela sempre vai ser representada por f de x, uma função, tipo assim, uma letra em função de x é igual a ax mais b. Como assim ax mais b? Um número multiplicando x mais um número independente. Então, por exemplo, se a gente trouxer para cá, y é o nosso f de x. O nosso A, ele é o 10. 10 que está multiplicando x. E o nosso B? O nosso B é 5, certo? Então, quando a gente tiver uma função do primeiro grau, a gente sempre pode colocar que ela é uma função ax mais b, sendo que o f de x é igual a y, certo? Aqui nessa nossa função do primeiro grau, a gente pode ter funções incompletas. Então, por exemplo, se eu falar que o nosso b vale 0, vai ser y é igual a x. Ela é uma função incompleta, de uma certa forma, certo? E aí, a gente vai ter o gráfico. O nosso gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Se o nosso a for maior do que 0, 1, 2, 3, 4, 5, ela é sempre um gráfico com uma reta crescente. Agora, se ele for um a menor que 0, então for menos x, menos 2x, menos 3x, ela é sempre decrescente. E o nosso B, ele é sempre o valor onde vai tocar no eixo Y. Como assim? O nosso B, vamos supor que o A seja 0. 0 vezes x, 0. Então a gente pode excluir essa parte. Então ficaria o quê? Que Y é igual a B, certo? Então o B é na onde toca o eixo Y. E aí que eu trouxe um exemplo, é bem simples aqui, só para a gente tratar, quando ele tratar de valor numérico. Então, como assim? Eu te dei a nossa função, que é y é igual a 2x mais 1, e eu estou te perguntando, qual é o nosso f de 2? Como assim f de 2? Ó, f de x, certo? Então, o x, ele é o quê? 2. Então, a gente teria aqui que f de x é igual a 2. 2, vamos lá. O x, quanto ele vale? 2 mais 1. Eu vou colocar o y aqui só para vocês entenderem melhor. Y, ele vale 5. Então aqui, nessa nossa função, a gente tem que o a vale 2, o b vale 1. E quando o x for 2, o y é 5, certo? Eu vou apagar essa parte aqui, a gente vai voltar aqui para poder falar um pouquinho mais sobre os gráficos.
E não se esqueça que no fim do vídeo a gente vai tirar uma foto aqui para vocês tirarem um print, copiarem, certo? Então não precisa preocupar em copiar agora. Certo, aí agora eu trouxe aqui para vocês uma parte para a gente fazer um gráfico na prática e também quando a gente não tiver a equação em si, a função em si, ok? Então, a parte de um gráfico, para você construir um gráfico, é bem fácil. Ele te dá a lei de formação, no nosso caso, y é igual a menos 2x mais 6, então o 6 é da onde toca o eixo y, e o A ele é negativo, então ele é uma reta decrescente, certo? Então, o que a gente faz? A gente coloca um x, a gente faz tipo esse quadrinho aqui, ó, onde o x for 0, qual o valor de y, e quando o y for 0, qual o valor de x. Então aqui, ó, por exemplo, vamos considerar o x sendo 0. Y é igual a menos 2x vezes 0 mais 6. Isso aqui dá 0, então corta. Então, no nosso caso, y é igual a 6. E agora, quando a gente pensar, por exemplo, e se o y for 0? Então, o que a gente pode fazer aqui quando o y for 0? Vamos supor que aqui é 0. A gente faz o quê? Menos 2x, a gente joga para lá. Então, fica 2x é igual a 6. Se a gente passar o 2 dividindo, x dá igual a 3. Certo? Então, aqui, para a gente fazer esse gráfico na prática. Então, a gente vai pegar esses valores e vai construir dentro de um gráfico. Então, aqui a gente vai ter o x na horizontal e o y na vertical, certo? Então, o nosso x ele é 0, então ele vai estar aqui em cima do eixo. E o nosso y ele é 6. 6 está aqui em cima. Este é o nosso ponto que a gente determinou aqui em cima. Mas se o nosso y for 0, então ele não tem nada no vertical. E o nosso x é 3, então ele vai estar aqui. Então, a nossa reta, nosso gráfico, ele é essa reta aqui, ó. Ele vai começar aqui e ele vai estar aqui. Então, se a gente pegar e colocar, por exemplo, o x valendo 1, a gente consegue achar o valor de y, certo? Então, sempre será assim, e aí a gente faz aqui. Eu gosto de delimitar assim, que você faz uma conta mais rápida. Ou você pode fazer, por exemplo, quando o x for 1, quando o x for 2, quando o x for 3, 4, 5, 6, e vai construindo ponto por ponto, certo? E quando ele não te der a função. Então você pode construir através de um gráfico ou através do valor numérico. O valor numérico é quando a gente tem esse tipo aqui, por exemplo. Quando o x for 3, o y vai valer menos 1. Quando o x for menos 3, o y vai valer 3, certo? Então aqui a gente sempre vai fazer um sistema. Então, por exemplo, aqui nessa nossa parte, o exemplo de cima, ele vai ter que menos 1. A gente sempre vai ter a configuração essa daqui, certo? Então, qual é o nosso objetivo quando a gente quer determinar qual função? A gente quer descobrir o A e o B. Porque o x e o y sempre são variáveis, certo? Então, aqui no nosso caso, a gente tem menos 1, que é o y, é igual a 3, que é o x, então é 3a, mais b. Este nosso aqui de baixo, eu vou fazer aqui, ó, que aí já faz um sisteminha embaixo do outro. Então, o nosso y é 3, opa, o nosso x ele é menos 3 vezes a mais o b. Aqui é um sistema simples, então só você somar essas duas partes. Ó. Então, por exemplo, 3a menos 3a, então dá 0. Menos 1 mais 3, 2. Mais b, 2b. Então, o nosso b, ele equivale a 1. E o nosso a, então, ele vai valer quanto? Então, aqui vamos pegar, por exemplo, essa parte aqui de cima. Ó. A gente vai ter que o b vale 1, certo? Então, quando a gente jogar o b para o outro lado,
O B ele vai valer menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Então a gente vai ter que 3A é igual a menos 2. Então o nosso A menos 2 por 3. Então, qual é a nossa lei de formação para esta função? A gente vai ter que y é igual a menos 2x sobre 3 mais 1. Qualquer valor de x, a gente vai encontrar um y. Então, só para vocês tirarem uma prova real, vamos pegar essa parte aqui de cima, certo? Onde? Se o nosso x for 3, então vai ser menos 2 vezes 3 vezes 3. 3 com 3 vai cortar. Então, menos 2 mais 1 vai dar menos 2 mais 1, menos 1. Conferindo ali, fazendo a prova real e mostrando que está certo. Gente, eu espero que vocês tenham muito gostado dessa aula. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, curte esse vídeo, se inscreve aqui embaixo ativando o sininho, certo? Aqui embaixo na descrição a gente também vai deixar o link do nosso Instagram, caso vocês queiram ver as postagens que a gente faz lá. A gente sempre divulga quando tem um vídeo novo, alguma coisa assim, certo? Então, fiquem ligados na próxima aula que a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre funções inversas e funções compostas.